que a dupla Cassius Ogro A gente se conheceu num show de stand-up. e Abner Dantas se separaram. Tinha um estilo de humor parecido, as mesmas referências. Uma parceria que chamou atenção no cenário da comédia nacional e que de repente acabou. Hoje eu vou te mostrar o porquê da separação dos gênios siameses. A separação ocorreu em agosto de 2025, após brigas acumuladas. E o Abner postou um vídeo expondo o seu lado. Entenda, não estou me queixando, só estou mostrando como o limite entre piadas um com o outro era alto. Tinha um limite extenso onde um podia fazer piadas com o outro. Esse limite vai se estabelecendo aos poucos. Vocês estão entendendo? Na época, não reclamei, nem agora estou reclamando. Só estou pontuando para justificar atitudes minhas. E aí ele continuou fazendo piadas com a minha tatuagem, com a minha avó, postando isso, viralizando, tudo bem. Em uma live, eu fiz piadas com a filha dele. No outro dia, ele me liga. Pô, não queria que fizesse piadas com a minha filha, acho que é exposição, alguma coisa assim. Eu falei, pô, tranquilo. A forma que o cara falou, o cara me pediu, disse que não queria que a filha dele se tornasse uma piada, algo assim, não lembro muito bem qual foi a conversa que a gente teve, mas ele pediu pra não fazer piadas com a filha dele. Não toquei mais no nome da filha dele nos podcasts. Estou explicando aqui várias piadinhas que foram surgindo durante o tempo. Uma delas era o fato de zoar ele sobre ele não me pagar. Isso se tornou uma piadinha do programa. Por quê? Porque por eu ser extremamente fodido a vida que eu tinha, é lógico que pra eu ascender ia demorar mais que ele, porque eu tinha dívidas pra pagar, eu tinha outras coisas pra resolver, até meu dinheiro de comédia começar a fazer alguma diferença. Então na época surgiam piadas do tipo, paga o Abre, pedia pra ele me pagar. Até que um dia eu tive a minha energia cortada, ou o meu TikTok caiu, não lembro muito bem qual foi a ocasião. Mas eu postei pedindo Pix para as pessoas que me seguiam. E um patrocinador do canal, por acaso, me mandou o valor do patrocínio. Eu agradeci a ele achando que era uma ajuda para mim. Eu falei, pô, muito obrigado, não sei o que, tá difícil. E ele respondeu explicando que era o patrocínio do canal. Acho que ele entendeu que eu entendi errado. Mas não fazia sentido nenhum ele ter me mandado esse valor. Então mandei para Cassius. Pô, o patrocinador me mandou o valor. Aí ele falou, beleza, me manda tanto, que era um valor bem mais alto do que 50 a 50. O que eu fiz? Mandei o valor pra ele, porque o canal é dele, então toma o valor. Depois que eu mandei o valor pra ele, eu questionei. Eu não queria questionar antes de mandar o valor, pra não parecer estou segurando o dinheiro do cara e até ele me explicar tal coisa. Não, mandei o dinheiro e questionei. E aí eu descobri que do Pix que entrava, a gente pagava os custos e dividia meio a meio. Do Superchat e patrocinador, eu recebia 20%. Olha só, na hora eu já falei que não achava aquilo certo, que não achava aquilo justo. Por quê? Porque, como eu falei, investimento foi feito 50-50, já que estava saindo o horário do estúdio do Pix. Só que eu também não posso ser injusto aqui de dizer que a gente tinha conversado algo, que estava sendo roubado, alguma coisa do tipo. Não, eu estaria sendo enganado se a gente tivesse acordado 20% e depois se a gente tivesse acordado 50% e depois ele tivesse me pagando 20%. Então a gente não tinha entrado nessa conversa sobre patrocinadores e sobre Superchat. Você pode também interpretar que cresceu o olho quando começou a entrar dinheiro. Também não concordo com isso. Concordaria com isso se a gente tivesse acordado 20% e depois que começou a entrar dinheiro eu quisesse receber mais. Mas não foi isso que aconteceu, a gente simplesmente não tinha conversado sobre valores de Superchat e patrocínio. Mas como o Pix estava dividido em 50%, eu talvez por inocência presumi isso. Porque eu venho de uma criação de que se um amigo meu me via comprar uma roupa nova, ele ficava feliz porque sabia que ia ter uma roupa nova pra usar também. Então a gente sempre dividiu tudo muito igual se fosse justo. Qual foi a minha atitude na época? Falei, pô, então por essa porcentagem, eu prefiro não continuar gravando, eu prefiro não fazer mais. E isso no meio de 2023. Não tinha nem tido um grande boom assim, ainda ia crescer muito mais. Mas eu falei, pô, não concordo em fazer por essa porcentagem. O que eu posso sugerir, a minha proposta é o seguinte: como Rebeca faz parte também do programa, que ela fica por trás das câmeras, interagindo, comandando, praticamente dirigindo, eu posso receber 40%, Rebeca 10% e você 50%. Abner começou se explicando sobre o que achava da divisão dos ganhos das lives que fazia com Cassius. E então se explicou sobre outros desentendimentos. Na época que a gente fez a live da separação, onde um deveria zoar o outro, eu fiz algumas piadas com a mulher dele. E isso acabou se tornando rotina no programa. Uma piada interna, onde eu zoava a mulher dele. Zoava que ele não era pai da filha dele, zoava que eu ficava com a mulher dele. E esse ano, em 2025, recebemos um convidado lá no Caverna do Ogro, que entramos no assunto xingamentos. Cassius falou que era cristão e que não ia xingar mais até o final do programa. Na hora já acendeu uma luzinha assim pra mim. Vou fazer ele xingar, porque aí vira uma piada. E isso vai se tornar cômico, porque ele acabou de falar que não vai mais xingar, faço ele xingar e já é uma piada. Eu virei pro convidado e perguntei, qual é o pior xingamento na sua opinião? O convidado falou, filho da puta. Eu falei, mas tem gente que a mãe é puta mesmo. E também não é porque virou mãe que é santa. Ô Rebeca aí,
que é a mulher dele. Ou seja, fiz uma piada com estrutura de piada, na hora ele me xingou, o que acrescenta ainda mais pra piada. Eu não chamei a mulher dele de puta diretamente. Eu dei a entender que ela não era santa. Eu nem disse ela não é santa. Eu dei a entender, ou seja, tem toda a estrutura de uma piada aí. Na hora o pessoal no estúdio riu, piada funcionou, ok. Aqui agora pro final do programa eu não vou falar mais um palavrão, nenhum. Qual palavrão que você acha mais pesado assim pra falar? Pô, mano, eu não gosto que fala da mãe, filha da p... eu acho foda, mano. Você acha pesado? Eu acho, mano. Sua mãe te criou com todo amor e carinho, aí o cara chama sua mãe de p... Não, tem mãe de gente que não criou com amor e carinho. E tem mãe também que é puta, né? É porque virou mãe que virou santa, né? Olha a Rebeca aí, ó. Vai te fuder, rapaz. Vai sua mãe. Xingou! Não deu 5 minutos! Xingou! Seleção pra... Terminou o programa, tudo bem, fui pra casa, dormi, acordei no outro dia, tinha uma ligação dele. Não retornei, não perguntei o que era também, imaginei que, sei lá, a filha dele tinha ligado sem querer, porque quando é uma ligação importante, que alguém não atende, você manda uma mensagem, pô, preciso falar com você. Então imaginei que teria sido sem querer. Na terça ainda, os editores que fazem meus cortes do Instagram me mandam uma piada do podcast pra eu postar. O que já era comum, gravar o podcast na segunda, receber a piada na terça pra postar. Por coincidência, eles pegaram esse trecho. Por quê? Porque eles entenderam, eles viram que era uma piada, eles viram que era um momento engraçado da live. Não fui eu que fui pedir. Faz esse trecho, faz o corte disso, faz o corte daquilo. Postei a piada no meu Instagram. Passou quarta, eu acho que ou na quarta ou na quinta a gente já ia viajar pra fazer uma turnê. Aí no aeroporto, o Cassius veio falar comigo que achou que eu tinha pesado a mão nessa piada, achou que eu tinha passado dos limites. Na hora, eu prontamente discordei. Falei, pô, já falei coisas piores de Rebeca e você não se sentiu magoado. Eu acho que você deve estar com por algum outro motivo, deve estar chateado com essa piada. Aí ele falou que não, que eu tinha perdido a mão e que eu ainda tinha postado o corte da piada. Eu fui lá, retirei o corte de todas as minhas redes sociais. Não fui olhar na live se esse trecho foi cortado da live ou algo assim. Na hora, eu, pra me defender, rebati ele. Falei, pô, você fez piadas um dia depois do meu tio morrer. Porque minha avó morreu, ele fez piadas. Meu tio morreu, um dia depois do meu tio morrer, ele tava fazendo piadas no podcast com meu tio. Meu avô morreu, ele fez piadas. E quando eu me defendi dizendo, eu falei exatamente assim, pô, é porque a gente tem um limite maior um com o outro. No dia que meu tio morreu, você fez piadas no outro dia com ele. Ele virou pra mim e falou, mas você quer comparar seu tio com Rebeca? Como se Rebeca, a mulher dele, fosse mais importante que meu tio. E assim, um tio meu que foi dos poucos que não morreram de tiro, um tio que teve câncer, ficou dias internado em tratamento, também tinha família, também tinha filhos, também tinha mulher, então nenhuma pessoa é mais importante que a outra não. Na hora eu fui lá nas minhas redes sociais retirar o vídeo e tinha um comentário de Rebeca no post dizendo, me respeite, tinha um comentário de Cassius também dizendo, qualquer dia eu vou lhe dar um soco. Antes, quando eu tinha visto esse comentário, era só mais um comentário pra render a piada, ficou irritado, não sei o quê. Mas depois dessa reclamação, eu já comecei a olhar diferente. Já comecei, pô, o cara tá querendo me amedrontar pra eu não fazer piadas com a mulher dele. Mesmo assim, fui lá, tirei os cortes do ar e fiquei uma semana pensando nisso. Fui lá gravar outro Caverna do Ogro pra ver se ia ser a mesma coisa. Não me senti confortável. Como eu não me senti confortável, eu pensei, pô, vou ter que sair do programa. E aí justifica todas as outras coisas que eu falei pra vocês. Por quê? Porque quando se decidiu uma porcentagem, ele deixou claro que ele que mandava no programa. Então a pessoa que é dona do programa, que manda, tá vindo dizer que eu perdi a mão, que eu errei, sendo que não é uma coisa que, por exemplo, eu sou convidado pra participar do Caldeirão do Hulk. Vou lá, faço uma piada com a Angélica, o Luciano Huck vem reclamar comigo. Eu entendo, perdi a mão, realmente pesei. Mas se o Luciano Huck costuma fazer piadas com a minha família, chamar minha avó que morreu de Kenga, zoar meu tio um dia depois dele morrer, e olha só, não estou me queixando, só estou dizendo que, pô, eu não dava pra aceitar essas coisas, não dava pra aceitar essa comparação como se a família dele fosse mais importante que a minha, ou seja, pode fazer piada com a sua família, com a minha não, até em memória dos meus parentes. Eu nunca reclamei de uma piada, eu nunca pedi pra tirar uma piada, porque eu entendo como, se você faz esse tipo de piada comigo, tudo bem, eu tenho esse limite pra fazer piadas com você também. O que me incomodou não é as piadas com a minha família, o que me incomodou é eu não ter o direito de fazer as piadas com a sua família também. Então eu não estava mais confortável pra fazer o programa. Cassius Ogro respondeu no seu podcast, Caverna do Ogro, mas parece que o vídeo foi deletado dias depois. E nesse vídeo, ele confirma o fim da dupla, por conta de problemas pessoais que foram bem turbulentos, como atraso em shows, brigas em relação ao conteúdo e outras coisas. Eu vi esses traços de personalidade dele e fui tomando nojo. Eu vi a ingratidão. Quando ele chegou, tive uma discussão com ele sobre o The Noite, ele falou que a gente fez uma troca. Eu falei, isso é doido, foi um favor, porra. O The Noite estaria cheio sem a gente, irmão. O The Noite não precisa da gente, o cara fez um favor colocando a gente no The Noite. Não foi uma troca também, porque a gente também ajudou. A gente rendeu. Você é maluco, um programa nacional chegando agora, pô. Que eu não ia conversar com ele, porque eu sempre fui do tipo que conversava. E não vou ser pai de ninguém. Eu tinha nojo quando ele defendia Oruan, por exemplo. Eu tinha nojo desse discurso ressentido, todos querem me explorar, eu sou um pobre coitado, ninguém me ajuda. Eu tive nojo. O canal Cassius Ogro foi monetizado por mim e ele é meu. Isso sempre ficou claro. O podcast, ele é meu.
No começo era o meu bunda mole, falava, nosso podcast, esse podcast que eu tinha receio de parecer egocêntrico. A piada com Rebeca aqui, estávamos aqui com Defontex, e em algum momento o Defontex falou que o limite pra ele era chamar a mãe de filha da puta. Eu levantei a premissa, eu acho, pô, mãe não pode ser não, né? Aí a Abner falou, coisa do tipo assim, não é porque é mãe que vira santa, ó a Rebeca aí. Não, tem mãe de gente que não criou com amor e carinho. E tem mãe também que é puta, né? É porque virou mãe que virou santa, né? Ó a Rebeca aí, ó. No corte ficou engraçadinho. Num estúdio ficou um climão na live. Eu falei, vai tomar. Xinguei ele. E eu falei, eu fiquei chateado, mas ainda assim foi no clima. Ao vivo eu passo do limite direto, é normal, é do jogo. Só que o que me chateou foi que ele lançou o corte no dia seguinte. Falei, cara, você passou do ponto aqui, velho. Foi mais ofensa gratuita do que piada. Assim, porra, postou aqui, velho. Você postou, eu acho que você tá passando de um limite, você tá cruzando uma linha, velho. Abner criticou a hipocrisia de Cassius, enquanto defendia sua posição em lives de humor. Mas beleza, eu fiz piada da tia, chamei a avó de quem, não sei. Mas também fez piada de minha irmã ser deficiente, fez piada de minha mãe, botou foto de minha mãe, botou foto de meu pai, só ganhou meu pai de alcoólatra, aquela fuleiragem que acontecia até aí. Quando foi feita uma piada de minha filha, salvo engano, que isso tem muitos anos, era uma piada que eu sexualizava a minha filha ou fazia sexualidade. Falei, cara, tem um monte de gente maluca, é bom a gente evitar esse tipo de piada pra não expor a criança. E o que foi que eu fiz? Eu tava pensando, pô, cuidado. Não fiz mais a piada, pô. Não pode soltar, era só tava dialogando. Proteger pai, porra, pra proteger minha filha. Já que a gente Cara, não eu faço conversa piada, mais pessoalmente. pedófilo. Mas eu tenho muita dificuldade de falar a criança tal e tal e tal. Às vezes eu faço generalizações, tipo assim, filho de Bruno Gagliasso, não sei o que, bababá. Mas tenho dificuldade de citar nomes de criança. Não é a primeira vez que eu volto atrás de uma piada, não. E não em relação a mim apenas. Deixa eu falar uma coisa. No podcast eu já privei episódio, porque eu achei que eu falava coisa pessoal demais de Danube Lauro. Eu fui zoado por Abner, com um monte de gente dizendo que o limite do humor era Danube Lauro. Foi. Lembra, eu não fazia piada revelando quem fez a tatuagem dele. Eu já teve corte que eu pedi pra editor tirar, senão isso tá mais agressivo do que engraçado. Todo comediante passa por essa análise. Quem diz que, eu não tenho essa e não sei o que, eu falo tudo. Tirando do marketing é mentira. O próprio Abner deixou de fazer uma piada com um comediante famoso que falou que não pegava bem. Esse comediante falou pra ele. Pausa aí. Acusação. De que eu deixei de fazer uma piada. Vamos lá, vou corrigir mais uma vez. É muito fácil de refutar esse vídeo e esses argumentos. Eu não deixei de fazer a piada. Eu fiz a piada. Fiz a piada em um show que era gravado. O dono desse projeto chegou pra mim e falou sobre cortar essa piada. Eu falei, vou conversar com o comediante que é alvo dessa piada. O comediante que era alvo dessa piada falou, pô, não me sinto confortável dessa piada ir pro ar. Não é uma coisa que eu tornei pública e nem quero que isso vire piada. Eu fui lá e simplesmente disse pro cara, então pode cortar. Eu contei a piada, mas não estava mais na minha mão decidir se a piada ia ou não pro ar. Mas eu contei a piada. E esse comediante que eu troquei essa ideia, ele nunca fez piadas pesadas comigo ou com a minha família. Então eu entendia que o meu limite ali, a minha troca de piadas com ele, era aqui. O grande ponto que eu falo é que Cassius fez piadas baixíssimas com a minha família e quando eu fiz piadas baixíssimas com a família dele, ele não aceitou. É esse o ponto, é como eu citei no meu vídeo. Se eu vou no Luciano Huck e faço uma piada sobre a mulher do Luciano Huck, ele chega, acho que você perdeu a mão, eu vou cortar essa piada aqui. Tudo bem. Mas se o Luciano Huck costuma fazer piadas com a minha família e não aceita que eu faça com a Angélica, aí pra mim, solta aí. Coisa natural da comédia. A piada com Rebeca aqui, estávamos aqui com Defontex, e em algum momento o Defontex falou que o limite pra ele era chamar a mãe de puta, filha da puta. Eu levantei a premissa, acho que mãe não pode ser puta não, né? Aí a Abner falou, coisa do tipo assim, não é porque é mãe que vira santa, ó a Rebeca aí. No corte ficou engraçadinho, num estúdio ficou um climão na live. Eu falei, sabe por que ficou um climão? Porque não foi você que fez. Se você tivesse feito, tinha um monte de piada de risada forçada. Pode soltar. E eu falei... Mas sua risada não vale também, não. A risada das mulheres é anulada. Cara, eu vou falar por mim, pelo meu irmão e pelo Gabriel. Nós três rimos dessa piada. A gente falou sobre isso. Vocês estavam no A estúdio? gente tava assistindo a live, a gente riu, pô. A gente achou não, no engraçado. estúdio não ficou nenhum climão, pô. Agora no estúdio não tava, né? Vai, não sei, não deve estar mais no ar esse trecho, mas pode soltar. Eu fiquei chateado, mas ainda assim foi no clima. Ao vivo eu passo do limite direto, é normal, é do jogo. Só que o que me chateou foi que ele lançou o corte no dia seguinte. Falei, cara, você passou então do ponto o problema aqui, é o corte, tá vendo? Foi mais ofensa gratuita do que piada. Assim, porra, postou aqui, velho. Você postou, acho que você tá passando de um limite, você tá cruzando uma linha, velho. Pausa aí. Cruzei a linha aqui, Teixeira. Cara, não se pode colocar na mesma frase piada e limite. Principalmente saindo da boca de um comediante. Um comediante não pode falar limite
e piada. Não pode estar na mesma Ele não frase. falou piada e limite, ele falou corte e limite. O problema é o corte, o problema não é a piada, o problema é a edição. O limite do humor é o cap cut. O fim foi anunciado publicamente, encerrando shows conjuntos, como o de Brasília em agosto. E infelizmente, eles não puderam continuar. Mas uma coisa que tem que continuar é o seu like e a sua inscrição no canal Peraltas. Aqui a gente fala sobre o mundo da comédia. E se você gosta desse tipo de conteúdo, é bom você seguir a gente para sempre acompanhar. Aproveite e ative o sininho e dê um hype para incentivar o nosso trabalho. A separação gerou repercussão no cenário da comédia. E alguns comediantes opinaram sobre o assunto, como o Thiago Santinelli, que é bem fã dos dois, como a gente já sabe, e expôs detalhes em vídeos. Você viu o que esse cara? Acho que o primeiro pessoal que eu vi criticar você, que chegou aí no seu show, os caras brigaram por conta de piada agora, né? Bom, isso aí é... Um fez piada da avó do outro aí, outro fez piada do filho, e aí internamente os caras começaram a tretar, não pode não. Não, mas era nítido que isso ia acontecer, mano. Isso era nítido que isso ia acontecer. Assim, eu sabia que ia acontecer. Você não sabia que ia ser tão rápido. Porque eu falo nos meus vídeos há muito tempo, comediante de direita, essa galera, que eu nunca vi comediante de esquerda reclamar de piada que fizeram com eles. Nunca vi. O João Pimenta, porque o Gentili fez piada comigo. Nunca vi. Eles não aguentam. Comediante de direita, eu falo isso direto. Agora eles provaram o meu ponto. Comediante de direita, essa galera que fica pedindo liberdade de expressão, eles não aguentam liberdade de expressão pra cima deles. Atualmente, Abner continua com um podcast e shows individuais, enquanto o Cássio mantém a Caverna do Ogro. E é claro, as suas apresentações. Não há indícios de reconciliação, com ambos focando em projetos separados. E infelizmente, essa dupla que dava muita expectativa no cenário acabou. Enfim, quem você acha que tá certo? Deixe seu comentário aqui no vídeo. E veja mais vídeos do Peraltas Comedy. Até a próxima!